Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Montpean e hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, que a gente vai fazer um react, a gente vai assistir juntos um vídeo bem legal que a Fabi Santina gravou esses dias falando da relação dela com o balé. Então a Fabi faz uma aqui e fala, contando a história dela com o balé, e eu acho que eu me identifiquei em vários pontos com a história dela e acho que vocês vão se identificar também. Então a gente vai comentando esse vídeo aqui juntos, que eu achei bem legal. Vou trazer algumas coisas, como eu disse, da minha experiência. E aproveitem para comentar aí embaixo o que vocês acharam desse formato de vídeo, se vocês gostaram. Já aproveita para se inscrever, dar like aqui para mais conteúdos de balé chegarem, né, até você. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu vou contar desde o princípio pra vocês, tá? Eu sempre gostei muito de balé. Sempre achei lindo, sempre quis fazer. Eu não fazia, não fiz desde criança. Mas assim, tudo que tinha na escola que envolvia dança, então teatro, ou às vezes tinha aula de street dance, aula de não sei o que lá, danças de coreografia pra festa junina, ou vai ter algum festival e as amigas podem, tipo... Então nesse começo do vídeo ela fala bastante sobre essa relação de gostar mesmo, né, de dançar e tudo mais. E vocês viram que no início ela fala que ela não começa quando criança. Vou até adiantar pra parte aqui que ela fala sobre a idade que ela começou. Mas eu fui atrás de uma escola de balé clássico, de balé, enfim, só que eu já tava com 14, né? E aí... Vocês viram que ela fala, eu já estava com 14. Então muitas vezes a gente acha que a gente não tem idade certa para começar o balé, quando na verdade você pode começar quando você quiser. Então eu recebo muitas mensagens aqui no YouTube, lá no Instagram, no TikTok, dizendo, era o meu sonho, mas eu nunca consegui fazer, eu não entrei quando criança e tudo mais. Então assim, gente, o balé, ele pode ser iniciado com qualquer idade. Então se você é uma bailarina adulta, você pode começar o balé. Acontece que para dançar em grandes companhias, para você ser uma bailarina profissional, isso exige uma técnica muito apurada. E essa técnica é difícil até para quem faz balé desde pequena. Eu fiz balé desde os 3 anos, levei minha carreira para um lado e no fundo não fui bailarina de companhia. E não significa que eu não tenha me dedicado o suficiente. Então, assim, o balé exige sim muita dedicação para você evoluir na técnica, mas não significa que você não possa fazer, né, depois de adulta ou adolescente. Então, as pessoas confundem muito, né, sobre o balé. Falam, se você não começa criança, você não pode fazer. O que não é verdade. O balé eu comparo com alguns não, né, com os esportes de alto rendimento. Então, se você quer fazer judô, por exemplo, futebol, você pode fazer em qualquer idade. Acontece que vai ser difícil você ser um Neymar, um super, né, jogador de futebol, porque, assim como todas as carreiras, alguns terão mais sorte pelo caminho, outros vão ter mais talento, outros vão estar no lugar certo na hora certa. Então, tirem essa da cabeça de vocês, que vocês não podem dançar balé, porque o balé é, sim, para todo mundo e em qualquer idade. E aí eu entrei numa turma de balé adulto, porque normalmente você começa balé desde pequenininho e aí você vai subindo os anos, né, igual de escola. Então, assim, é igual se eu fosse entrar na escola com 14 anos, tipo, sem nunca ter feito, eu não ia poder estar na mesma turma da galera de 14 anos, porque eu não ia ter a base toda, né? Exato, e aqui ela descreve bem essa diferença. Então, existem turmas de balé adulto e existem turmas, né, de iniciação, que você vai começar criança e vai ter essa base, que é focada mesmo para o alto rendimento. Então, geralmente, as turmas adultas acabam até pulando algumas coisas, né? Então, a condensação de aulas, né, o programa de aulas é diferente. Então, eu tinha que entrar numa turma, sei lá, de iniciante, mas aí, tipo, eu não ia fazer com criança. Então, existe a turma de iniciante adulto. Então, eu comecei a fazer no balé adulto. E eu amava muito, gente. Eu amava muito. Eu comecei a fazer ainda 2 vezes na semana, nessa escola de balé. Aí, tem alguns adendos. Eu tenho a perna em X. Pra quem é bailarino ou da área da dança sabe o que é isso. Agora ela falou de uma característica que ela tem, que é o joelho em X, que eu já falei outras vezes aqui no meu canal, que é justamente você ter aquele joelho hiperestendido, que é muito bonito para o balé. Não é uma característica essencial, mas não vou mentir que ajuda, porque o balé, ele é uma dança que tem muitas linhas, né, estéticas. Então, se você tem um colo de pé, se você tem um joelho hiperestendido, isso vai deixar suas linhas mais bonitas e a sua figura mais bonita para dançar. Isso é inevitável, não adianta dizer que não, é verdade. Então, quem tem essas linhas bonitas e mais favorecidas tem, não digo uma vantagem, mas tá bom, vou falar vantagem. Uma vantagem estética, digamos assim, pra dança. Depois eu mostro pra vocês a minha perna, tá? Mas eu tenho a perna em X, o que às vezes deixa até mais bonito algumas questões pro balé. Acabei de falar.
Tenho bastante elasticidade, abertura de espacate, né? Enfim. Outra coisa também que é importante que eu diga, algumas pessoas são mais flexíveis também do que outras. Ela diz que ela tem bastante flexibilidade e tudo mais. Flexibilidade a gente trabalha, mas tem gente que tem mais facilidade, mais dificuldade, super normal. E quem tem mais facilidade acaba, né, conseguindo atingir algumas coisas mais rapidamente. Tenho bastante elasticidade e eu tenho o colo do pé bem curvado também. Deixa eu mostrar. Falei pra vocês do colo do pé, né? Quem tem colo de pé também acaba tendo essa vantagem estética pro balé. Meu pé. Mostrando o pé. Peraí que eu vou mostrar. Ó, o colo do pé. Super bonito o pé dela. Bem Super bonito. curvado, não sei se dá pra ver. Eu vou colocar fotos do. Olha só a linha dela, gente. Joelho super estendido mesmo, hiper estendido, pé bonito, bem arqueado. Linda. Antigas de eu dançando balé, acho que é mais fácil. Ah, gente, esse teatro, inclusive, é o de Campos do Jordão. Tenho, assim, certeza. Comentem aí embaixo se vocês acham também. Quem já dançou lá em Campos do Jordão. Olha que linda, ela deve estar dançando alguma fada aqui. Bem bonita. Enfim, o que isso quer dizer? Nada, não necessariamente quer dizer nada, tá? Exato, não necessariamente signifique alguma coisa se você tem essas características, né? Como eu disse, às vezes essas características vão auxiliar numa questão estética, mas você precisa continuar trabalhando a técnica, porque não adianta nada, né? Ter um joelho em X, um pé bonito e não executar os passos da maneira correta ou, melhor dizendo, da maneira esperada, né, pro balé. Mas assim, são algumas coisas que vai facilitando pro balé, ou é bonito, ou enfim. E eu amava muito, e aí comecei a fazer essas 2 aulas por semana, mas assim, me dedicando real, sabe? É importante também eu frisar isso, que ela fala, eu estava me dedicando integralmente, me dedicando real. Por quê? Não adianta começar o balé mais tarde e fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então, se você quer ser uma profissional, por exemplo, você precisa colocar na sua rotina mais aula. Quanto mais aula você fizer, mais você vai se desenvolver. Então, em qualquer esporte, isso, seja no balé, seja na ginástica, seja no judô, que eu citei no começo do vídeo, então você precisa de uma dedicação. E a dedicação envolve renúncia. Então, às vezes, você vai deixar de estar no lugar que você gostaria, vai deixar de estar numa festa de família para ensaiar. É como se fosse mesmo a vida de uma atleta. E ela fala um pouquinho sobre isso no começo do vídeo. Vou dar uma adiantada aqui pra gente ir discorrendo sobre tudo isso, tá? Então ela fala aqui que fez muitas aulas, que entrava em todas as aulas que ela podia, que ela fazia aula do adulto, começou a fazer vários níveis técnicos, então ela fazia aula de ponto, aula com primeiro, segundo ano, então ela não teve esse preconceito de estar com turmas também que eram menos avançadas do que ela. E isso é muito importante também, a gente reconhecer no nosso estudo. Eu, às vezes, faço aula do básico para limpar os meus movimentos, faço aula de iniciante, e elas são tão difíceis quanto as aulas mais avançadas. Então, se a gente souber utilizar bem a técnica, limpar nossos movimentos, toda aula de balé é válida, independente do nível técnico. Então, quanto mais aulas você puder fazer, claro, aulas de avançado também para você avançar. Mas quanto mais aulas você fizer, melhor para você. Você vai estar entendendo o seu corpo, você vai estar estudando os seus movimentos, então isso é ótimo. E ela fala um pouquinho aqui nesse início de vídeo sobre todas as aulas que ela fazia. Comecei a participar de competições, e competições, assim, de final de semana, minha avó que me levava pra tudo quanto é lugar. Então, assim, a minha vida era escola, balé, escola, balé, escola, balé. Aí eu falei... Assim como foi a minha vida também, gente, era escola, balé, escola, balé. Então era festival de dança, não me arrependo nem um pouco, porque hoje é o meu ganha-pão, é a minha profissão. E, enfim, essa era a minha vida, porque na época eu também tava me dedicando pra ser bailarina profissional. Então era ensaio, deixei de ir em várias festas de amigos, deixei de fazer algumas coisas. E foram escolhas minhas, renúncias minhas. Então, pra época e pra onde eu estava naquele momento, era natural. Não, vai ser o meu futuro, eu quero viver disso, eu quero, né, virar dançarina internacional, tal, sonhos, né? Então, tipo, eu comecei a ter esses sonhos na minha cabeça de que era possível, que eu tava correndo atrás e que eu tava fazendo tudo. E aí, foi aí que eu também comecei a pensar em fazer um intercâmbio. Foi o intercâmbio que eu fiz pra Austrália. Eu fui com 16 pra 17 anos, né? Então, 3 anos de balé, mas assim, intensivaços aqui, nessa mesma escola. E aí participar desses eventos, tudo. Eu ia sábado, todos os sábados, tá, gente? Tipo, todos... Sim, gente, sábado a gente também ensaia. Sábado de manhã, às vezes eu saía de final de semana com o Leandro até na época já. Na sexta e no sábado eu tava lá, tipo, eu não faltava. Eu tava em todas as aulas, eu tava sempre muito presente. E aí eu comecei a pensar nessa questão de intercâmbio pra melhorar o meu inglês, pensando nessa questão de morar fora e de ser bailarina internacional. Então ela queria ser bailarina profissional, já tava pensando no inglês pra ela ser a bailarina profissional que ela queria, que ela almejava, e aí ela foi pra Austrália
Só que na Austrália ela não teve muitas experiências boas, e eu vou adiantar o vídeo porque eu quero discutir com vocês um pouco sobre essas experiências que ela teve lá na Austrália. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar pra mim, na minha cabeça, em relação ao balé. Porque as bailarinas em si, as australianas, a maioria era australiana, tinha uma ou outra que não, mas a maioria ali eram australianas mesmo, começaram a fazer bullying comigo. Principalmente a turma do balé em si, que era quem eu mais convivia do que na própria escola. Na cabeça delas, eu acredito que eu era uma estrangeira, brasileira, enfim, estrangeira, que tava ali pra roubar o lugar de alguma delas. Porque se eu me formasse lá, se eu continuasse lá, eu entraria pra academia em si, né? Então ela fala que ela sofreu bullying porque as meninas lá da Austrália imaginavam que ela, como brasileira, podia tirar o lugar delas. E, gente, isso me cansa no balé, sabe? Porque existe uma competitividade real das meninas, das bailarinas, né? Em ser a primeira bailarina, em ser a solista, em ter um lugar na companhia. Porque é difícil, gente. Não só no Brasil, mas acho que em todos os lugares a oferta de vagas e de companhias é pequena. Então, por mais que em outros lugares do mundo o balé seja valorizado, nem sempre tem lugar para todo mundo. E existe sim essa competitividade no mundo profissional. Eu vejo muito isso no Brasil, até com bailarinos mais velhos, bailarinos de companhias contemporâneas. E muitas vezes esses ambientes são tóxicos, porque as pessoas são muito competitivas, tudo é muito julgado, a sua técnica, o seu peso. Então você tem que estar com a cabeça muito forte, com a terapia muito em dia para entrar nisso. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que não existe competitividade no balé, porque existe, né? É lamentável, mas profissionalmente existe sim essa competitividade já nas audições, e é isso, gente. Tem que mudar? Tem, a gente tem que discutir. E que bom que hoje em dia a gente tem vídeos, né, de grandes influenciadoras como a Fabi, vídeos como o meu reagindo e falando sobre isso. Tudo bem que eu não sou uma grande influenciadora, mas um dia, quem sabe, esse vídeo chegue para mais pessoas e a gente começa a discutir sobre essas questões. Eu acho que o primeiro passo é essencial. Então, se a gente está discutindo sobre essas coisas, se a gente está externalizando e refletindo sobre isso, já é o primeiro passo para a gente mudar uma realidade que a gente não quer. E assim, logo nos primeiros dias, tá? Eu tava ali sozinha, me arrumando pra dançar, não conhecia ninguém. E elas chegaram pra conversar comigo. Algumas, inclusive, de um ano acima do que eu tava, né? Mas elas chegaram pra conversar comigo e falaram assim: ah, de onde você é? Tal, qual é o seu nome? Eu, eu sou do Brasil. Aí elas, brasileira? Aí eu, é. Aí elas viraram, tipo, meio que uma pra outra, assim, outra juro, tá? Em inglês, mas falaram assim, outra. Olha como nós brasileiras somos vistas lá fora, né, gente? Lamentável. E aí falou, outra igual a fulana de tal. Você conhece a fulana de tal? Aí eu, não, nunca ouvi falar, tipo, não conheço. Ah, tá, não sei o quê. Enfim, dali em diante, começaram a me tratar mal. Do tipo, me empurrar no vestiário, mexer nas minhas coisas. Gente, sobre mexer nas minhas coisas, comigo já aconteceu de sumir uma sapatilha de ponta da minha bolsa. Simplesmente fui dançar num festival, a sapatilha sumiu. Era uma Millennium na época, acho que alguém pegou e sei lá o que fizeram. Com a minha coordenadora também já rasgaram o figurino dela antes de entrar no palco, antes de entrar em cena. Era uma competição, então ela dançava vários balés. Entre uma dessas trocas de roupa, ela foi pegar o figurino de corsário dela. Imagina, uma túnica de corsário, ela ia dançar pra Dedê e rasgaram a túnica dela. Então assim, coisas pesadas. Comentem aí embaixo se vocês já sofreram algo do tipo. Ficar falando de mim pra eu escutar pelas minhas costas, rindo, debochando. E isso, diariamente. Todas faziam isso? Claro que não, tá? Eu acabei fazendo amizade com algumas. Essas são as boazinhas. Meninas, poucas, e aí fui ficando mais com elas. As minhas amizades mesmo na escola eram com outros brasileiros. Imagina como isso fazia mal, né? Ela ter amigos fora do balé, e quando ela chegava no balé, a maioria das pessoas estavam fazendo isso com ela. Todos os dias. E deboche, e isso e aquilo. Só que não parou por aí. Além disso, alguns dos professores, inclusive o principal, que era o que mais dava as aulas, era um babaca. Babaca. Assim, ele me tratava mal, mas não só comigo, mas comigo era um pouco mais. Mas ele tratava todo mundo muito mal. Tinha aula que todo mundo saía chorando, tá? Você tava... E, gente, pra que isso, né? Já passei por isso também, de professores que humilhavam a gente, diziam que a gente tava gorda, diziam que a gente não esticava o joelho, parecia que era uma lagartixa. Já falaram que eu era de escola de fundo de quintal, que não sabia virar uma preta dupla. Então assim, gente, pesado. E por quê? Tava até discutindo isso com meu marido esses dias, que é o editor do canal, inclusive, sobre a reprodução de alguns comportamentos que acontecem no balé. Então, muitos professores lá da antiguidade tratavam mal seus alunos, e esses alunos
alunos viravam professores e aí reproduziam aquilo que viveram dentro da dança. Então, por que existe essa cultura de que os professores da dança são péssimos, são seres humanos horríveis? Justamente por isso, porque muitos professores reproduzem aquilo que eles viveram. Eu vivi isso na pele, então já falaram que eu não tinha físico, como eu disse, já falaram sobre a minha forma física, já falaram sobre os meus joelhos, que não são hiperestendidos, então eu tenho dificuldade de estender o joelho. Então eu escutei muitas coisas chatas ao longo da minha carreira, inclusive que eu era muito inteligente, mas que Deus não dava nada, não dava tudo para a mesma pessoa, que eu tinha muita inteligência para pegar os movimentos, para fazer as baterias rápidas, por exemplo, mas não tinha o físico necessário para ser uma primeira bailarina. Enfim, os professores acabam reproduzindo essas coisas. E eu, como professora, eu poderia reproduzir essas falas para as minhas alunas. Só que eu tento fazer a minha educação hoje, o balé hoje, muito diferente daquilo que eu vivi. Porque eu acho que eu tive acesso e tive oportunidade diferente de outros professores. E fico muito feliz quando as novos professores, ou professores mais antigos também, abrem as suas cabeças de estudar essa parte pedagógica, né, da dança. Entender quais são os objetivos dos nossos alunos. Entender como a gente pode otimizar e potencializar as habilidades dos nossos alunos. Então, depois que eu fiz educação física, depois que eu fiz a licenciatura, eu acho que isso mudou muito a minha visão de mundo. Até fiz direito, acho que eu já contei em algum outro vídeo aqui do canal que eu falo a minha história. Eu acho que tudo que eu passei na minha vida, eu pude sentar, refletir e tento não reproduzir esses comportamentos com os meus alunos. Fui perfeita sempre? Não. Já, bate boca com o pai de aluno, já bate boca com o aluno. Já tive problemas sim em sala de aula, mas eu tento sempre refletir e melhorar para que pessoas não saiam traumatizadas, das minhas mãos. Então eu não quero ser responsável por alguém desistir da dança, que é algo tão bonito. Então é de se pensar, e repensar todas essas práticas. Lá fazendo, ele vinha assim, você, não só em mim, mas em várias pessoas, e olhava, te media e falava assim: por que você tá fazendo balé? Você não nasceu pra isso. Ou ele vinha e falava assim: você tá gorda, né? Sempre essa questão do peso, Eu, na época, eu era muito forte, tenho facilidade de ganhar massa magra. Devia pesar uns 48 quilos na época, 47, 48, eu tenho 1,61 m, 62. E já ouvi isso de professor, que eu tava gorda pro balé. Não serve pro balé. E por aí vai, tá? Então, assim, era nesse nível de tratamento, nesse nível de bullying, nesse nível de, enfim, isso de um professor, tá? Professor da própria academia. Não era só comigo, era, tipo, geral saía mal, geral saía chorando, geral, era, tipo, péssimo. Não era em todas as aulas, era principalmente um professor específico. Na época, gente, eu tinha 16 para 17 anos, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, nem tinha redes sociais ainda, eu não era empoderada, então, e eu ainda, por cima, era estrangeira, numa língua que eu não dominava. Então eu só ficava quieta e engolia. Então, porque a gente tem essa relação, de hierarquia, é o professor que sabe o que ele tá fazendo e tal. Então, ainda na minha época e da Fabi, a Fabi, se não me engano, tem 30 anos, eu tenho 33. Na nossa época, quando nós éramos adolescentes, essa questão do assédio não era muito discutida, Hoje na internet a gente tem acesso e sabe o que é assédio e questiona, sobre isso. Naquela época não, então às vezes a gente tinha esse abuso psicológico de professores e a gente ficava quieta, engolia e era isso e acabou. Aí ela vai falar um pouquinho sobre as informações que eram passadas na escola. Eles às vezes mudavam a sala, que era a sala de aula que ela fazia, ou mudavam o local do ensaio, e por conta das dificuldades dela na época de entender o inglês, o que é super normal, ela estava indo justamente para aprender o inglês. Algumas vezes ela se confundiu, ela fala sobre isso no vídeo, e esse mesmo professor falava, burrinha, ou já esperava isso de você. E isso foi deixando ela cada vez mais triste e cada vez mais desencantada, sabe, com o balé. Fui até o endereço, cheguei lá, só que eu cheguei bem atrasada, tipo, a aula já tava rolando, porque eu tava em outro endereço no horário certo da aula. Aí cheguei e tive que entrar no meio da aula já, E aí eu entrei e eu, desculpa, eu acabei indo pra escola, tipo, eu errei o endereço, eu não vi que teve alteração. Eu já esperava isso de você. Você é uma incompetente, tipo. Gente, pra quê, Desnecessário. Não tenho nem o que falar sobre isso. Foram 6 meses nisso, 6 meses nesse rolê. E aí eu fui pegando um ranço, um ódio. Não pelo balé, pela dança em si, mas pelo mundo da dança. No sentido de, eu não quero isso pra minha vida. Esse mundo sujo, onde você é maltratado, você é esculachado, os seus próprios colegas são seus rivais. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu não... Aí ela coloca aqui na legenda: eu estou falando isso baseado na minha experiência, essa foi a conclusão que eu tirei, mas não quer dizer que o universo da dança como um todo seja assim, qualquer trabalho tem seu lado bom e ruim. Fato, gente, Não adianta falar que o mundo
no mundo são flores, porque a gente vai ter problemas no trabalho, no relacionamento, nas relações familiares, e é normal que a gente passe por esses problemas, reflita sobre esses problemas, né, e tente ressignificar e melhorar como pessoa nessas relações. Mas como eu falei no começo do vídeo, infelizmente o mundo do balé ele pode ser sim muito tóxico, o mundo da dança. Eu falo com mais propriedade no balé, que foi onde eu passei a maior parte dos meus anos de estudo com a dança. E foi o que ela acabou de falar. Então existe essa rivalidade entre as pessoas, existe muitos professores que ainda abusam, né, na sua relação aí hierárquica. Já melhorou muito, tá? Muito mesmo, sim. Hoje eu vejo que existe um cuidado muito maior, né, um tato muito maior para lidar com as situações. E por isso que a gente vê, né, todas as séries, eu nem paro, gente, para assistir, de verdade, séries ou filmes de dança, porque a maioria deles vai falar dessa rivalidade, vai ser uma bailarina que vai sabotar a outra, um professor que vai falar mal. Então, sabe quando você tá meio cansado de assistir isso até nas telas? Cisne Negro é um ótimo exemplo. Então, aquele filme, né, que Cisne Negro da Natalie Portman, ele faz um paralelo sobre a história do Lago dos Cisnes e as relações tóxicas que ela vivia com as outras pessoas e dentro da cabeça dela mesmo, né? Mas assim, acho que eu nunca vi um filme de dança que fosse leve, que mostrasse as partes boas, sabe? Sempre falando mal, então meio que deu uma cansada, uma desanimada, assim, de assistir. Aproveito para pedir opinião aí de vocês se existe algum filme mais tranquilinho, de dança, mas assim, pra gente assistir domingo à tarde, porque olha, sem brincadeira eu tenho preguiça de assistir, porque todos os filmes que eu assisto acabam ainda reforçando esses estereótipos e afastando, né, muitas pessoas desse mundo. Eu não quero essa vida, não quero mais, não é isso que eu quero pra mim. Tipo, eu gosto do balé, eu vou continuar fazendo pelo prazer da dança, mas não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Aí, tipo, eu voltei com essa cabeça, tipo, só que eu voltei. Eu achei ela muito madura quando ela decide, quando ela fala, eu não quero mais isso pra mim. Ela foi muito madura de reconhecer os abusos que ela não queria mais, mas infelizmente isso acabou distanciando ela de uma coisa que ela gostava, que era o balé. E aí eu, teoricamente, ia voltar a fazer aula na escola de dança que eu sempre fiz, que eu amava todo mundo lá. E aí eu voltei. E aí eu não quis fazer. Mesmo tipo, eu tentei fazer algumas aulas, mesmo na escola que eu já fazia antes, mas eu tava tão saturada de tudo. Acho que essa foi a melhor palavra, né? Saturada desses abusos, saturada dessa história. Enfim, aí ela fala, né, que ela não conseguiu, que ela teve que dar um tempo. Então ela fala, né, que ela voltou, só que ela começou a ter muitos compromissos com faculdade, trabalho. Então ela sempre deixava o balé em segundo plano. E é muito legal, que ela vai falar daqui a pouco já. Discuto com vocês. E aí, desde então, várias vezes eu tentei voltar pro balé. Só que aí o que acontece? Quando você para e você volta, igual em qualquer tipo de esporte, igual você para a academia. Você tá lá pegando um monte de peso, tá de boa. Quando você para, quando você vai voltar, você não vai aguentar carregar a mesma carga que você tava carregando antes. Você vai sentir dor até o seu corpo se acostumar de novo. Só que eu voltava e isso não entrava na minha cabeça. Sim, gente. E eu mesmo sendo professora, sou profissional de educação física e eu sinto isso até hoje. Eu sei que eu não vou ser igual a Marina que dançava 8 horas por dia quando eu era adolescente, mas a gente se cobra. É insano, né? Eu acho que, bom, sei lá, gente, me ajuda aí. Comentem se vocês se sentem assim também. Eu tento ao máximo ficar feliz e olhar para as minhas pequenas vitórias, assim, sabe? De conseguir continuar fazendo uma aula ou outra, de conseguir ainda dançar mesmo sendo casada, tendo uma vida de trabalho. Porque a gente se cobra demais, a gente se cobra o que a gente era e é impossível. Eu não sou mais adolescente, eu não tenho mais o corpo que eu tinha antes, eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes. Mas a gente se cobra, né? Te entendo, Fabi, te entendo. Eu tinha que voltar a conseguir fazer a perna aqui que eu fazia. Eu tinha que conseguir fazer tal coisa na ponta que antes eu conseguia fazer. Só que antes eu fazia todos os dias, treinava, e eu tava muito tempo parada fazendo 2 vezes na semana. O tempo vai passando e tudo. Então, tipo assim, aquilo ia me incomodando porque eu ia me cobrando de fazer certas coisas que eu antes fazia com facilidade e eu não tava conseguindo fazer. É isso, autocobrança. Então, acho que não só o balé, né? O mundo hoje como um todo é muito competitivo. Então, se você faz qualquer coisa, você não é obrigado, mas o mundo te impulsiona para você ser o melhor naquilo. Então, se você está trabalhando, você tem que fazer cursos para ser o melhor empresário, o melhor empregado da empresa. Ou, eu estou fazendo uma faculdade, tem que ser a melhor faculdade, eu tenho que falar inglês, tenho que isso, tenho que aquilo. E realmente, gente, ok, esse é o mundo que a gente vive hoje. Eu só tô refletindo que ele nos empurra para a competitividade. Então, é sempre assim, né? Dentro da sua empresa, como você pode se destacar? Com quais cursos você se destaca? Ou dentro do balé, como você pode ser a melhor? Como você pode ter o melhor papel? Enfim, a vida é muito competitiva, não adianta dizer que não. E a terapia tá aí para isso, né?
sigo fazendo. Eu não pensava no tipo, mas você tá muito tempo sem fazer, calma, dê tempo ao tempo, não. Eu já queria pra ontem. E aí eu me incomodava, e aí eu largava. E aí vai pra aquela parte que ela falou que ela deixava, né, o balé em segundo plano, porque ela tinha muitas tarefas do trabalho, da faculdade, e aí não conseguia conciliar e parou. Aí agora ela diz que ela volta pro balé. Então eu decidi voltar, ainda mais agora que eu tô nessa pós-maternidade me reencontrando. E aí foi uma coisa que eu pensei, eu falei, gente, eu sempre amei o balé e eu larguei. Era uma coisa que fazia parte da minha vida que eu realmente gostava de fazer. Então por que não? Agora que eu tô tentando me reencontrar, enfim, voltar a fazer uma coisa que eu sempre gostei. Achei lindo isso que ela falou, né? Se reencontrar. Então, dar um oi, dar um abraço pra Fabi de antes e ressignificar o balé, que foi o que eu falei. Eu tento sempre na minha vida profissional, agora como professora, ressignificar, né? Tirar algumas coisas que eu vivi, passar para as minhas alunas uma outra vibe. Vocês veem aí, né, no vlog, eu tento ser o mais parceira possível, tento auxiliá-las e tento construir com elas histórias que eu não pude viver. E muito legal que ela fala, né, que ela quer voltar a se reencontrar, achei muito bonito. Só que com uma cabeça de eu não vou me cobrar, não tenho a intenção de participar de dança, não tenho a intenção, por enquanto, meu único objetivo é ir lá 2 vezes na semana e me sentir bem, fazendo as aulas. Não vou me cobrar em relação, minha perna tem que chegar aqui, eu tenho que conseguir dar 3 piruetas. Não, tipo, eu só quero ir lá e fazer a aula, sabe? Fofa, né, gente? Que ela continue assim, porque como eu disse, eu ainda tenho essa autocobrança. Conheço bailarinas que voltam e que também tem. Não adianta, a gente sempre vai, né, pensar, ai, nossa, poderia estar fazendo de tal maneira. Mas quando a gente começa a encarar de outra forma, né, acho que é possível. Eu tô nessa busca também, sabe, de entender qual é a minha nova realidade, de me cobrar menos. É um processo, né? Estamos juntas nesse processo. Claro que você vai evoluindo conforme você vai fazendo. Eu tô faltando bastante, e eu sabia que isso ia acontecer, porque às vezes a gente fica doente, ou tem algum evento no dia da aula à noite. Normal, né, gente? Vida de adulta, foi o que eu falei. Quando a gente é adolescente, a gente pode se dedicar mais, tem mais tempo pra isso. Mas a vida de adulta é isso, né? Compromissos com a casa, com o relacionamento, com o trabalho. No caso dela, ela é mãe, eu não sou mãe ainda, então é mais um trabalho, né? Então, imagino que não seja fácil mesmo conciliar. Tô bem tranquila também em relação a isso. Quando dá pra eu ir, eu vou. Quando não dá, não vou. E tá tudo bem. Porque é uma coisa que é pra me fazer bem, não é uma coisa que é pra me cobrar, não é uma coisa que é pra ser uma obrigação. Não, é uma coisa que é pra eu ir e me divertir, literalmente. Então, até essa minha professora, que é minha professora de antigamente, ela até falou assim, você tá voltando agora, então eu não vou te exigir nada. Mas, depois eu quero que a sua perna chegue aqui, hein, porque chegava, não sei o quê. Eu falei, então, mas eu tinha 15, agora eu tenho 30, né? O corpo é... É o que eu falei no meio do vídeo, né, que o corpo é outro, então a gente se cobra e, enfim, né, a gente tem que entender nossa nova realidade. Outro. Mas enfim, então assim, é pra ser leve, né? Não é um objetivo que eu tinha antes de viver disso, de trabalhar com isso, não. É simplesmente um hobby, uma atividade física, uma arte, né? Que a dança é uma arte, pra ser prazeroso. E de ressignificar tudo isso que eu tive em relação ao balé e essa experiência toda, que foi péssima. Mas antes dessa experiência péssima, eu tive uma experiência incrível, né? Que era com essa mesma professora, nessa academia, eu tinha várias amigas do balé, eu vivia lá, e eu amava, eu ia de sábado, assim, cedo de manhã, e eu amava estar lá. É isso, gente. Falei durante todo o vídeo, né? E ela falou agora ressignificar essas experiências. Então, fico muito feliz quando vejo bailarinas adultas conversarem aqui comigo, ou porque estão começando, ou porque estão voltando. E é isso, gente. A gente tentar se encontrar e fazer o melhor pra gente, né? Não pros outros. Muito legal, gostei muito desse vídeo. Me identifiquei muito também, sabe? Com a história dela. Eu detestava quando eu tinha que faltar por algum motivo. Participava de todas as apresentações, de tudo que eu pudesse participar. Então, assim, fazia parte de verdade da minha vida, sabe? Então, foi essa mudança drástica que aí eu abandonei por muito tempo. Mas que agora estou voltando aos pouquinhos, sem pressão, sem nenhum objetivo futuro, assim. É só por fazer mesmo. No sentido, sabe que você é aquela pessoa de fazer pro resto da vida, ser aquela velhinha que tá lá na aula, só pra fazer, só pra tá lá. Gente, eu quero ser aquela velhinha que ainda vai fazer balé. Acho que, Fabi, se um dia você notar, se um dia você assistir esse vídeo, inclusive, gente, manda pra ela, marca ela aqui, quem sabe ela assiste esse vídeo. Seremos as velhinhas que vão fazer barra junto, nem que eu esteja assim, sem conseguir afundar o plie, eu quero ouvir a música, fazer um pôr de bras, quero ficar velhinha dançando também. Comenta aí embaixo se vocês querem ficar velhinhos dançando. Então é isso. Essa é a minha história com o balé. Desde o início, desde quando eu comecei o balé. E eu não sabia, gente, sinceramente. Esse vídeo foi sugerido pra mim. Já acompanhei o trabalho da Fabi quando eu era mais jovem. Pra quem não sabe, a Fabi é irmã da Nina Secrets.
que tem, né, a linha de maquiagem e tudo mais, então elas são influenciadoras há bastante tempo. E eu não sabia, né, da história dela com balé, não sabia que ela era bailarina. Esse vídeo foi sugerido aqui pra mim no YouTube e eu gostei muito, como eu falei, eu me identifiquei com a história dela. E eu acho que é isso, né, gente? A gente entender até que ponto a gente pode... Eu não digo suportar, porque isso não é o ideal. Até que ponto a gente... a nossa relação, né, é saudável com a dança. Então, até que ponto meu relacionamento com a dança está saudável, até que ponto meu relacionamento com meu namorado, com meu marido está saudável. Então, a gente tem que se questionar todo o tempo mesmo se aquilo que a gente está fazendo bem pra gente. Então, que bom que ela voltou, que bom que ela está conseguindo ter uma relação diferente com o balé hoje. E eu quis trazer pra vocês, pra gente se identificar, sabe? Eu senti como se fosse um abraço esse vídeo dela, porque eu me vi em muitas situações muito parecidas às situações que ela viveu. Acredito que você aí do outro lado da tela também. Comenta aí embaixo pra eu saber se você tem alguma experiência também parecida. E eu acho que é isso, quis trazer aí pra vocês também como um abraço, né? Pra vocês sentirem que vocês não estão sozinhas, que isso acontece com muita gente, esses questionamentos, essas cobranças, e que não deixem o ambiente ser tóxico com você. Por mais que o balé nos empurre para isso, para essa competitividade, para essa comparação, percebam na realidade de vocês se isso faz bem para vocês, se vocês estão numa escola que é saudável, se vocês têm professores que ajudem, né, vocês e que fazem bem para a sua saúde mental. Então sempre se questione, porque o balé a gente pode desenvolver em vários lugares, porque a nossa vontade, o nosso talento, a nossa força, né, de vontade está dentro da gente. Então não deixe ninguém minar essa sua vontade, esse seu desejo, esse seu sonho. Acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever aqui no meu canal e até a próxima.